Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar. E se você sintonizou agora o nosso programa, nós estamos conversando, batendo um papo com o pastor Jarbas Lopes, da Igreja de Nova Vida em Anchieta. Pastor, onde é que fica Anchieta? Anchieta é subúrbio do Rio, né? Subúrbio do Rio. Eu gosto Próximo de quê? Próximo a Nilópolis, Baixada Nilópolis. Fluminense. Isso. Eu costumo dizer que é a entrada para a Baixada e a saída para o Rio. Oi. Você vai depois tomar conhecimento do endereço da Igreja de Nova Vida de Anchieta, fazer uma visita, bater um papo aí com o pastor Jarbas. Nós comentamos aqui no nosso primeiro bloco, o irmão falou assim, entre linhas, sobre música, o irmão gosta muito de música, trabalha com música, é músico. E eu pergunto, qual é o papel da música na integração do jovem à igreja? É fundamental, né? Fundamental. Isso, a música hoje rege a vida do jovem, né? Por mais que ele não seja músico ou envolvido diretamente com a música rege, né, a vida do jovem pela dinâmica que dá à vida desse jovem. Então, por isso que eu acho muito importante, bispo, falarmos sobre a adequação da música na igreja. Eu gosto desse tema porque existem músicas que são usadas como um atrativo para o jovem, né? Hoje nós temos diversos estilos que agradam o jovem, que eles podem ouvir com uma linguagem mais cristã, uma linguagem que traduz um pouco o pensamento do cristão hoje. Mas nem todos os ritmos são adequados para um culto, por exemplo. Um culto solene, um domingo pela manhã. Exatamente, né? E o jovem ele acaba aprendendo um pouco isso, dependendo muito da liderança, ele acaba aprendendo que existem ritmos que são ideais para você fazer um ar livre, para atrair outros jovens, porque eles precisam continuar vivenciando a vida jovem. Salomão dizia que a juventude passa rápido, muito rápido. Então ele não pode ser podado. Mas a gente precisa trabalhar nessa direção, né, de cuidados assim. Então, deixe-me entender, o foco que a igreja deve, vamos dizer assim, ter, no que o irmão disse aí, é a música. O jovem não é atraído tanto pelo culto em si, pela liturgia do culto, pela mensagem. O jovem parece que fica um pouco alheio a esse tipo vamos dizer, de convite, de envolvimento. É a música que tem atraído. Mas e a igreja passada, que, não, como o irmão disse, não tinha essa facilidade? Eu comecei a igreja apenas com um piano ou um órgão. É verdade. Não tinha nada, não tinha bateria, não tinha... Esses instrumentos não existiam. Aliás, era uma abominação ter um violão na igreja, né? É. Mas a juventude, na minha época, era uma juventude muito sadia. Sim, sim. Nós falamos de dois polos, né, bispo? A juventude... Posso dizer da sua época? Pode. Parece que eu estou muito distante. Século passado, pastor. Mas a juventude, vamos chamar assim, de uns 30 anos atrás, ela é uma juventude mais tolhida no seu pensamento, na sua maneira de se expressar. Nós podemos ver jovens bem doutrinados na casa de Deus, mas que num primeiro momento, num princípio, eles eram condicionados a posicionamento dos pais. Hoje nós temos os jovens que trazem um diálogo mais aberto, os pais precisam acompanhar mais a vida dos jovens, é o que é chamado de liberdade vigiada. Então a música hoje exerce esse papel fundamental de atrativo, mas tão somente para que haja um amadurecimento deste jovem, porque nós falamos, Salomão diz que a juventude passa muito rápido, e se nós usarmos apenas a música como atrativo e não alimentarmos esse jovem com a visão espiritual, com o sentido da palavra de Deus, de salvação, a música ela deixa de exercer o papel complementar da palavra e passa a exercer o papel principal. Aí torna-se perigoso. Exato, é isso que eu estou colocando. Perigoso. E dentro da sua experiência, quais as áreas, vamos dizer assim, que mais atraem os jovens sem ser música no contexto da igreja? O teatro tem um papel relevante, né? O jovem gosta de se expressar, ele gosta de dizer o que ele está pensando. E o teatro, ele capacita essa expressão teatro, corporal. dança, Dança também é maravilhoso, né? Tudo que envolve a queima de caloria exatamente. do jovem é importante demais. E, pastor, ser um jovem cristão, mesmo vivendo num mundo onde a gente sabe a liberdade, a permissividade, graça por todos os lados, não é uma tarefa fácil. Não é. Quando um jovem, como disse lá no início, nós falamos no início a estatística do nosso portal, os jovens chegam a essa faixa de 15, 16 anos de abandono,
qual é a postura melhor, sem cobrança? Porque quanto mais se cobra, mais se afasta. É verdade. Né? Qual é a postura da igreja para fazer com que esse jovem acorde e perceba que ele tem um mundo à sua frente sem perder a sua liberdade? Ser jovem hoje na igreja atual é até difícil. Um desafio, né? É um desafio. A liderança ela precisa estar muito atenta, porque o jovem, quando ele não se envolve completamente na igreja, mesmo falando em diversas áreas, música, teatro e dança. Tem jovem que não ouve música constantemente, não tem nenhum dom para dança, ou não gosta de se expressar pelo teatro, mas ele talvez se interesse por uma literatura, talvez ele goste de aprender mais uma outra determinada área, e a igreja precisa estar atento. Por isso é importante compreender o jovem na modernidade e a igreja tentar se adequar com esses atrativos, sempre com o fundamento da palavra de Deus. Não pode jamais se perder nesse momento. Nós temos 1 minuto. Eu pergunto, e os meios de comunicação? Será que eles têm exercido uma influência sobre os jovens? Tem, e até de uma forma muito perigosa, né? O jovem hoje, ele tem muitos atrativos. O jovem de hoje, ele passa a maior parte do tempo, não mais como nós falávamos, passamos 1/3 da nossa vida dormindo. O jovem de hoje passa 2/3 da sua vida na internet, plugado, ligado na TV, nos videogames. Então, a mídia tem um papel fundamental. A igreja precisa criar condições para que o jovem ele se sinta muito à vontade em passar mais tempo com o reino de Deus. Não só na igreja, mas pensando no reino de Deus. Nós voltamos para o 3º bloco, conversando ainda com o pastor Jarbas Lopes. Quero convidar você a estar conosco. A gente volta já já. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site